gente está falando de habilidade, a gente está falando de técnicas, né? Técnicas que aquele aluno, estudante, ele sabe, né? Será que ele sabe fazer bons grifos? Será que ele sabe construir bons resumos? Será que ele sabe eh, técnicas, né, para decorar? Será que ele sabe, né, produzir fichamentos, memorizar? Quando a gente está falando de habilidade, eu acho que é isso, né? Tipo, o quanto que ele sabe desse tipo de técnica, vou dizer assim. Quando a gente está falando de hábito, o quão consistente aquela criança é em termos do contato que ela tem com aquele material, né? Ela só faz lição de casa quando tem, né? Estuda uma vez por semana, né? Ela tem o hábito de, sabe, estar consciente sobre o seu material, ela tem um material organizado, não tem um material organizado, né? Ela costuma chegar em casa e abrir a mochila e dar uma olhada nas coisas, né? Ela sabe mais ou menos do que está se falando ali na da aula, ela tem anotações feitas, né? Então, quando a gente está falando de hábito, é isso, acho que, tipo, o quanto aquela criança, aquele indivíduo, ela tem aquilo constituído em termos de rotina, assim, que é diferente da habilidade, né? Que basicamente são técnicas, né? Então, fazer grifos, né? Fazer anotações laterais, produzir fichamentos. Ou mesmo acho que a habilidade de resolver problemas, né? Então, Sim, sim. se eu não consigo resolver minhas questões de uma determinada forma, então não ficar naquele lugar de, putz, não entendi. E E lá, aí não sei o que fazer, né? Sim. mas a gente acho que pensa muito nisso, né, com eles, no sentido de, putz, não dá pra acionar um amigo, não dá pra assistir um vídeo, não dá pra buscar um outro material, Sim, sim, sites sim. de estudos, acho que é isso também, né. Eu acho que já vendendo sardinha aí para o nosso lado, como psicólogo, né, e não só a equipe AT, existem outras equipes que trabalham com foco do estudo, mas eu vejo aí um grande diferencial, né, não sei o que você acha ali, mas esse trabalho técnico ele é importante, né, e eu vejo muitos professores particulares fazendo isso, de você dar técnicas para estudo que funcionam, embora eu ainda temo em falar, né, que ainda não se tem uma sistematização mais clara do que funciona em termos de estudar. Acho que isso é fundamental. As escolas poderiam ter esses critérios. Obviamente, eu não estou falando para todas, mas o ensinar a estudar, muitas vezes o momento de tutoria escolar é muitas vezes colocado como, para os alunos, como menos valoroso, do tipo, eu vou lá e fico estudando, eu vou lá no final da aula, tem um espaço lá para tutoria e para estudar, é isso, é um espaço que muitas vezes as crianças estão lá, um fica brincando com o outro, um ficar fazendo a lição de casa, isso estudou e de fato não se aproveita esse espaço que, no meu ponto de vista, poderia ser melhor aproveitado por professores. E eu vejo que, de fato, tem esse gap, né? Essa gap de história do próprio professor ser formado e entender quais técnicas funcionam. Né? Se você perguntar, né, acho que isso é importante, né? Eu vejo a gente como AT de estudo, não só desenvolvendo essas técnicas, mas pensando no hábito. Eu acho que, de fato, como terapeutas comportamentais, encaixa muito a gente pensar em que a gente desenvolve uma série de comportamentos, que a gente divide didaticamente, que é o estudo. Obviamente, o AT de estudo ele vai ser o mais chatão pro adolescente, porque ele vai lá dando já uma demanda. Né? Ser AT de estudo é muito mais, do meu ponto de vista, que a galera se esquiva mais do que um AT com foco mais amplo, mais social. Mas eu vejo que a gente tem extremos benefícios de ser terapeuta comportamental e atuar nisso, porque a gente atua no hábito. Desenvolver hábito, atenção, concentração, motivação. Eu acho que isso é o grande gap que tem na área da educação, que eu vejo que a terapia comportamental, a tutoria comportamental, o AT de estudo, enfim, whatever, mas a gente utiliza o AT de estudo pode trazer um algo a mais. Eu acho que isso que a gente tem esse nicho de mercado também. Mas é isso que eu fico pensando aqui, né, tava pensando nisso agora. Será que os professores, eles aprendem sobre desenvolvimento de estudos, né? Você falou daquela pesquisa de artigo. Então, se eles estão trazendo essa bagagem sobre um aspecto de experiência de vida, então eu imagino que eles não aprendem sobre como desenvolver o manejo de estudos, o estudar, a aquisição disso, porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes o professor ele vem e ele é o cara de transmissão de conteúdo. A gente vai voltar lá na crítica do Paulo Freire, lá, não sei o quê, educação como depósito e tal. Mas é isso, tipo, eu tô aqui, eu explico e você tem que entender. E tipo, a gente teve uns contatos, por exemplo, com o Hernani, que foi meu professor,
de matemática, e eu acho que esse foi o único cara que eu vi um grande diferencial, assim, na minha vida. Porque era um cara preocupado em perceber se os alunos estavam aprendendo e buscando diferentes formas para tentar fazer com que os alunos compreendessem e aquilo fizesse sentido para eles, sabe? Então, mas aí acho que daí posso estar cometendo uma grande falácia aqui, né? Então, mas acho que talvez os professores estejam, durante a formação deles, talvez sendo preparados para serem bons passadores de conteúdo. Né? Eu também tive ótimos professores ao longo da minha vida, né? Que me fizeram conseguir me prender para determinados conteúdos. Uhum. Né? E aí eu lembro naquela época, pô, tal professor é massa, né? Pô, ele é muito bom, porque ele ensina super bem. Né? E eu acho que é isso, é como transmitir aquele conteúdo de uma maneira mais, sei lá, fácil. Fácil, né? Só que isso não quer dizer, de novo, que tá ajudando a criança a estudar. Eu não sei, eu acho que existe uma diferença, né?